Oi, oi, eu sou a Debs e está começando mais um Papo Debs, o podcast onde a gente troca ideia com pessoas sobre suas histórias e experiências em temáticas como diálogo, convivência, justiça e transformação social, de um jeito descontraído, assim como um bom papo deve ser. Se ajeita aí e pega aquele cafezinho para acompanhar essa conversa. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre contextos do norte e nordeste do Brasil, em que a luta por direitos humanos e justiça restaurativa é extremamente presente e nem sempre tão falada. Desde que eu comecei a estudar a justiça restaurativa, eu realmente tive contato com experiências muito mais em São Paulo, né, aqui da onde eu estou falando, e também no sul do Brasil. Isso porque foram lugares que a gente pode chamar de pioneiros no desenvolvimento institucionalizado da justiça restaurativa. Então, aqui a proposta é que a gente possa mudar um pouco o nosso foco e olhar para o Norte e Nordeste como pontos cruciais na luta por direitos humanos e justiça restaurativa no Brasil. E para isso eu chamei duas mulheres incríveis que eu tive a honra de trabalhar ao lado e conhecer através do projeto Rede Justiça Restaurativa, que é de implementação de justiça restaurativa em 10 tribunais do Brasil, que é a Jaice Brasil, que é a acriana, socióloga, educadora popular e pesquisadora das questões raciais, e a Suerda Gabriela, que é mulher negra paraibana, mestre graduada em Relações Internacionais e facilitadora de justiça restaurativa. Mulheres, sejam muito bem-vindas. E eu queria começar perguntando para você, Suerda, como que foi esse caminho de começar a atuar na justiça restaurativa aí na Paraíba? Então, oi pessoal, meu nome é Suerda Gabriela, né? Eu falo aqui de João Pessoa, Paraíba. E, bom, como é que isso foi se desenhando, né? Então, eu acho que primeiro de tudo foi a necessidade de conexão que eu vim percebendo ao longo da minha caminhada. Especificamente, eu comecei a entender o que é essa metodologia circular da justiça restaurativa por meio de um projeto que eu participava aqui na Universidade Estadual da Paraíba, que fica aqui em João Pessoa também. E era um projeto que trabalhava fundamentalmente com uma lógica de construção de segurança humana aqui na região de periferia da minha cidade, né, da capital da Paraíba. E a partir desse projeto, eu senti justamente essa necessidade de trabalhar conexão, primeiramente com as pessoas que adentravam ao projeto. Esse projeto se iniciou em 2011 e chegou uma fase em que eu já era uma líder de equipe, né, enquanto bolsista da graduação. E aí, a cada pessoa que entrava no projeto, eu via a necessidade de conectá-las com as pessoas que já estavam. E aí era uma lógica de compartilhar afetos, era uma lógica de compartilhar as responsabilidades que o projeto demandava, porque era um projeto atuante na circunvizinhança a qual o prédio da universidade está localizado, né? Então, eu digo que foi bem isso, pela necessidade de conexão de quem estava entrando no projeto com quem já estava, e uma conexão que compartilhasse não apenas as lógicas de responsabilidade que o projeto demandava, mas também uma lógica de conexão humana. Então, eu acho que foi bem esse combinado, sabe? Conexão humana, conexão com as responsabilidades que o projeto requeria, uma conexão com a comunidade onde o projeto atuava, porque era eu venho, né, de um curso de relações internacionais, mas que atuava com um olhar muito para o local. Então, tinha também essa terceira conexão a ser desenvolvida. E foi a partir desse projeto que eu busquei uma metodologia circular simplesmente para dialogar entre essas pessoas que compunham o projeto. O nome do projeto é Projeto Universidade em Ação, que é mais conhecido pela sigla, que é o PUA, PUA-UEPB. E a partir e aí eu fui procurando, né, dinâmicas em que as pessoas pudessem se colocar verdadeiramente num diálogo, sendo elas mesmas, sem importar tanto de onde em qual curso elas estavam, se relações internacionais ou outro, se já tinha uma caminhada muito longa na graduação,
ou outras ambiências, mas que elas se colocassem como pessoas que estavam ali se conectando em algum trabalho com outras pessoas que já tinham um pouco de entendimento do que viria. E aí eu pesquisando, eu fui encontrando várias dinâmicas, e uma hora na internet ali eu encontrei um texto da Justiça 21 e vi várias metodologias, né? Eu acho que todos vocês que entendem o caminho da justiça restaurativa conhecem esse texto do projeto Justiça 21, em que nele traz várias propostas, né, de fazer dinâmicas circulares. E aí eu Sim. levei essa apostila, esse texto, para o grupo, e o grupo achou bem interessante e começamos a aplicar. E daí, conforme a gente foi aplicando, foi vendo o potencial do diálogo, levamos para a comunidade onde a gente atua, né? E aí, propriamente, especificamente, a gente levou para a comunidade escolar. E foi onde tudo começou. Então, esse meu desenho junto à justiça restaurativa começou de um interesse meu próprio, a partir do grupo em que eu trabalhava, que até hoje eu tenho vínculos, e caminhou Uhum. para a comunidade escolar, e foi onde eu realmente comecei a ver os conflitos escolares serem tratados por meio de uma metodologia restaurativa, e foi a partir dessas experiências junto à comunidade escolar que eu comecei a me aproximar ao sistema de justiça aqui da Paraíba. Então, você veja que esse desenho, ele nem foi propriamente pela justiça restaurativa, mas foi por uma Sim. prática restaurativa. Por isso que eu falo muito desse lugar, né, de comunidade e das necessidades que a gente vai percebendo ao longo da nossa própria caminhada. Então, é isso, Debs. Eu acho que o meu caminhar pela JR aqui na Paraíba foi bem dessa minha necessidade inicial e pontual para uma dinâmica de diálogo com o meu próprio grupo, que se espraiou para a comunidade escolar, que aceitou a proposta, fortaleceu o movimento, e a partir dessas experiências na comunidade escolar, eu me aproximei ao Ministério Público daqui da Paraíba, e aos outros atores que compõem o sistema de justiça. E aí, hoje eu trabalho no CEDEP, né, nesse projeto específico, mas menina, tem uns cachorros lá dentro. Desculpa, Débora. Tá tudo Mas, bem, mas eu querida. vou só refazer a frase. E aí, eu Tá bom. trabalho hoje junto com esses diversos atores do sistema de justiça, tendo muito esse conhecimento do que é trabalhar uma metodologia restaurativa ainda no começo, né, da vida de qualquer criança, de qualquer adolescente, uma vez que foi a escola que me deu realmente a parte prática do que seria essa justiça restaurativa que eu tento fortalecer, né, enquanto só mais uma operadora de todo esse entusiasmo que o Brasil vem desenvolvendo e estruturando enquanto programa, projeto, alicerçado numa visão mais sistêmica e dentro de uma visão de justiça, né? Do que nós entendemos ser justiça aqui para o Brasil, nos termos formais. Sim, e muito interessante que, sei lá, escutar assim seu caminho de como uma necessidade sua, né? Uma, sei lá, algo que você encontrava como, nossa, como criar essa conexão aqui, né? Como fomentar essa conexão entre as pessoas, foi te levando num caminho até chegar a trabalhar com justiça restaurativa no judiciário, né? Então, como tem todo um desenho, né, do que você buscava que hoje faz todo sentido com o que você trabalha, né? Que foi essa busca por conexão, por humanidades que te levou a hoje estar trabalhando exatamente com isso, né? Com os desafios que tem, mas muito, muito interessante mesmo, Suerda, saber dessa sua iniciativa, né? Muito pessoal sua de pesquisar. E aí eu queria perguntar para a Jaice, para contar para a gente aí do Acre, né? Como que foi a caminhada de trabalhar com direitos humanos? Então, bom, gente, boa tarde, né? Aqui no Acre, nesse 22 de abril, eu ainda vou dar boa tarde para a Suerda e para a Débora, minhas companheiras de luta, né? De batalhas. E eu sou a Jaice Lene Brasil, eu sou aqui do Acre,
especificamente moro na capital, Rio Branco, e sou da área das ciências sociais, optei, né, dentro dessas ciências sociais, fiz a escolha de seguir a sociologia, e o meu encontro com o direito humano aqui nessa Amazônia acreana, né, foi muito interessante porque foi um encontro de destinos, né? E isso se deu nos idos de 2000, de 2000. E eu já tinha terminado a minha faculdade, né? Eu tinha passado quase 6 anos, eu entrei com 20 anos na Universidade Federal do Acre. Quando eu entrei na universidade, o curso de Ciências Sociais era um curso muito novo, ainda estava se estruturando na universidade, imaginem então vocês como era difícil, né? E assim, eu não tinha nem sala de aula para estudar, né? Eu lembro que eu mudei de sala várias vezes para a gente poder se firmar em um pavilhão dentro da universidade, porque era tudo muito novo. Faltava professores, nós não tínhamos professores e professoras formadas na área no Acre, vieram muitos professores de fora. E eu consegui me formar num período de 5, quase 6 anos. Enfrentei uma greve nos idos de 2000, né? Eu entrei em 93 na universidade. Eu acho muito importante, né? Eu acho que demarcar isso, porque acessar os estudos, para quem mora do lado de cá desse Brasil, adentrar na universidade é uma conquista muito valorosa. Eu lembro que nos meus 20 anos, quando eu passei no vestibular, toda a minha rua, minha mãe comprou um bolo e a gente foi para o meio da rua celebrar que eu tinha conseguido entrar na universidade. E a minha família, principalmente a minha mãe e os meus irmãos menores, né? Eu sou a mais velha de 2 irmãos, e eu também, com 20 anos de idade, eu achava que eu ia ficar milionária, porque eu tinha conseguido passar no vestibular. Então, para vocês assim verem a simbologia do que significava uma pessoa terminar um segundo grau no Acre, em Rio Branco, e conseguir entrar numa Universidade Federal do Acre, que até então muito distante, né, de toda essa vivência de vida, né? A universidade tinha uma barreira e eu consigo entrar, né, nesse lugar. E aí eu me formo, e aí depois que eu termino a faculdade em 1999, gente, eu vou fazer várias coisas, não na minha área. Eu fui vendedora, eu fui professora de reforço escolar. Então eu fiz várias coisas completamente diferentes da minha área, sociologia. E aí eu consigo ir trabalhar no estado, em uma pasta dentro do Instituto de Meio Ambiente do Acre, que foi o zoneamento ecológico econômico. Eu fiz uma seleção e pá, tive uma oportunidade de ir trabalhar na gestão do estado, imagina. Eu super crua, não sabia como que se estruturava a gestão pública, então era tudo muito novo para mim, né? E eu ali naquele momento eu comecei a desbravar coisas que até então para mim eram muito difíceis. Mas fiquei 1 ano e um pouquinho nesse lugar, onde eu aprendi muito e conheci pessoas muito interessantes, pessoas de várias áreas, porque o zoneamento ecológico e econômico do estado do Acre, no ano de 2000, foi uma referência, e é uma referência até hoje de pesquisa para todo o Brasil e para as outras Amazônias, né? Porque você zoneava o estado do Acre e você mapeava todas as potencialidades, desde a cultura até a questão ambiental, que o estado dispunha. E aí, de repente, quando eu saio desse trabalho, eu encontro uma pessoa na esquina da cidade de Rio Branco, aqui onde eu vivo, e ela tinha me conhecido na universidade, porque ela tinha ido pagar uma matéria, né? E quando eu me formei, eu fiz a minha monografia. O tema da minha monografia era sobre o estresse, as representações do estresse entre profissionais no município de Rio Branco. E esse tema foi muito inovador,
porque nunca ninguém tinha discutido esse tema, né, dentro da universidade, era muito novo. Então, ainda não tinha internet, então todos os livros era o meu professor que trazia de fora para mim. Ele viajava muito, tinha condição e trazia. Até então, eu não tinha nem condição de comprar livros à época. E eu inovei nessa pesquisa, né? Uhum. Pesquisando os profissionais do município de Rio Branco e avaliando o nível de estresse desses profissionais. Eram 10 profissões. E essa moça se encantou pelo meu trabalho e me convidou para conhecer o Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular do Acre, o CEDEP, que até então eu não sabia o que que era organização não governamental. Eu não sabia nada desse mundo. Em resumo, foi aí que eu vou trabalhar um período dentro do Centro de Direitos Humanos em um projeto de educação popular, né, de desenvolvimento comunitário. E esse projeto, ele atuava em 3 eixos. E esses eixos eram direitos humanos, geração de renda, gênero e combate à violência intrafamiliar. E eu trabalhei do ano de 2000 a 2002, 2 anos, dentro de um bairro chamado Taquari, e era um dos bairros que tinha o maior índice de violência na cidade de Rio Branco. Então vocês imaginem, eu e uma amiga, super cruas, mas com muita sede de aprender, a gente foi para dentro de uma comunidade muito diversa, muito plural, e eu fui apresentada à educação popular. E aí foi quando eu conheci Paulo Freire, foi quando eu fui começar a estudar o que que significava acessar direito humano, o que que era essa história de gênero, né? O que era o direito humano como direito? E como que eu, enquanto profissional, tinha o desafio ali de dar sentido, né, do ponto de vista da educação popular a essas pessoas encontrarem e reivindicarem, né, os seus direitos humanos. Então, a gente fazia parcerias com a escola, 2 escolas desse bairro, e uma dessas escolas estadual, a João Mariano, ela chegou a ganhar o prêmio de gestão escolar, e nessa época, a Regina Casé veio entregar o prêmio dentro de um bairro considerado um bairro marginalizado, um bairro inferiorizado, que sofria muito racismo, muitos preconceitos e muitas discriminações pela própria gestão do Estado, enfim, né? Era um lugar que ninguém queria ir. E essa escola se tornou uma referência para todo o estado do Acre, não só para o município de Rio Branco. Eu trago essa história com muito carinho no meu currículo, na minha vida, na minha caminhada, na minha trilha de aprendizado. Então, esse projeto de educação popular, de desenvolvimento comunitário, foi um marco na minha vida para mim fazer a minha caminhada, né, para entender o direito humano e, sobretudo, eu me refinar enquanto profissional, porque eu digo que eu fiz uma outra faculdade a partir desse momento, né? Então, foi esse o meu Sim. encontro com essa temática de direito humano, que já perdura aí 21 anos. Sim, eu já tô pensando aqui, né, que eu queria escutar de vocês, assim, como que vocês percebem, né, na prática, muito por conta das duas estarem nessa atuação de frente, como que vocês percebem essa prática nesses contextos culturais que a gente está falando, né, tanto o norte quanto o nordeste, como que vocês reparam tanto as potências de falar sobre direitos humanos e justiça restaurativa, quanto os desafios de trabalhar com isso dentro desses contextos. Como que é para vocês? Eu queria até falar sobre o que já se trouxe aqui, para poder responder essa pergunta de Débora, porque é muito interessante, né? Ver que, normalmente, quando a gente vai trabalhar, vai a campo, né? Trabalhar uma prática, é quando, de fato, os primeiros contatos, se não foram construídos na universidade ou anteriormente a ela, né? A gente vai começar a entender algumas referências que são necessárias para nós, enquanto brasileiras e brasileiros, para fazer essa conexão, né? Porque já se falou aí, por exemplo, do Paulo Freire.
E foi a partir dessa minha experiência aqui em João Pessoa, por esse projeto que é o PUA, que eu realmente comecei a me aprofundar mais no que é Paulo Freire. Veja que eu venho de uma vivência de curso que mais olha para fora do que para dentro, mas a partir desse projeto, que eu estava imersa na comunidade, é que eu realmente vi a necessidade de entender-me dentro de uma lógica prática que comunica e dialoga de igual para igual, né? Numa comunidade que até então era vista e continua ainda sendo vista como marginalizada, mas que não é por ser marginalizada que não tenha voz e que se veja emancipada e empoderada para se colocar, né, nas diversas dinâmicas. E aí eu acho muito interessante que Jais tenha trazido a questão do diploma, né? Até hoje, a gente vê que, de fato, nós nordestinos, por exemplo, eu falo aqui do meu lugar, nós buscamos sim uma universidade justamente com esse intuito também, né? De ter uma qualidade de vida melhor e que essa melhoria pode sim vir pelo dinheiro, obviamente. Mas a gente já está numa realidade tão complexa de que não basta simplesmente ter apenas ou alcançar essa conquista de ter um diploma de nível superior. A gente já está quando uma geração que até então era desprovida financeiramente conquista esse lugar, né, de ser um aluno, de ter passado por uma universidade, de ser um aluno com um diploma de nível superior, acaba que a engrenagem faz com que isso não seja não seja mais o requisito necessário para se ter uma vida melhor, né? Já se exige da gente também um outro nível, né? Acima disso, que é uma pós-graduação ou uma especialização ou um mestrado ou algo nesse sentido. Porque eu vejo muito que aqui no Brasil e aqui no Nordeste em específico, esse caminhar dos direitos humanos, eles vão perpassando por escadas, né? Se você é militante, você vai percebendo que a sua militância vai ficando um pouco mais pesada a cada degrau que você conquista. E aí, você falando nessa lógica do diploma, que era uma necessidade sua, naquele momento, não uma necessidade intelectual, mas também vista como uma necessidade a se ter uma qualidade de vida maior, a gente vai vendo que a cada degrau que a gente sobe, vem uma outra pauta, mas vem também uma outra exigência, ou aquela mesma pauta que você lutava, ela vai tendo novas camadas pelas quais você vai precisar se esforçar um pouco mais, né? E aí, nessa lógica de pensar essa militância, essa prática dos direitos humanos, perpassada por umas referências essenciais como Paulo Freire, e por essas nossas próprias motivações, eu vejo que é sempre isso, né? A gente fala de um lugar ou tenta fazer uma prática numa comunidade que sempre vai ter esse ponto similar, né? Entre todas as outras comunidades que a gente também atua, que são os altos índices de violência. Aqui, por mais que a universidade em que eu fazia parte, que é a UEPB, fosse uma universidade, normalmente as universidades têm um campus maravilhoso, né? Tem uma estrutura que nos dá uma condição de realmente nos colocarmos enquanto pesquisadores, estudiosos, elas ainda assim ficam um pouco distantes das comunidades mais periféricas ou de regiões onde os altos índices de violência são percebidos, né? Aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, é o contrário. A universidade da qual eu venho, ela está justamente num bairro com altos índices de violência. E até se chegar pessoas cotistas, né, na universidade, nenhum projeto havia sido construído para se trabalhar essa circunvizinhança na qual a universidade estava. E aí eu acho muito interessante isso, porque foram essas pessoas que já têm marcadores sociais muito solidificados, pessoas negras, pessoas de baixa renda, que começaram a olhar para essa comunidade e tentar introduzir nela algumas dinâmicas que funcionassem no sentido de transformar as realidades
impactando quem ali estivesse ou quem ali se juntasse à equipe para trabalhar alguma dessas perspectivas, né? E aí eu falo que isso que você traz dos altos índices, Jaice, acaba sendo um denominador comum para quem vai realmente trabalhar com direitos humanos. Não porque precisa se trabalhar com realmente realidades que gritam, né, por práticas que a ajudem e a fortaleçam nesse processo de transformação. Mas eu falo nesse sentido de que a universidade aqui na Paraíba, ela acabou sendo um denominador de distanciamento dessas realidades universitárias que normalmente já estão distantes dessas comunidades periféricas, né? E aí eu acho muito interessante isso, porque a prática da qual eu venho, ela já tenta dialogar com a própria realidade que estuda, e não faz um estudo de maneira separada, de um campo separado, de um contexto separado, de um chão separado, mas ela vai dialogar com o mesmo chão em que ela está, e sendo um chão que realmente vivencia e não apenas estuda por um distanciamento, esses altos índices, sabe? E de maneira que consegue realmente se colocar numa verdadeira ação participante de vivenciar aquilo que estuda e aquilo que, em termos de direitos humanos, busca militar para uma transformação. E aí eu acho muito interessante isso, porque as nossas realidades, eu estou aqui no Nordeste, você está aí no Norte, né? Mas ainda assim encontram muitos denominadores comuns. É isso. A gente se encontra, o Brasil, né? A gente se encontra. Infelizmente, infelizmente não, mas felizmente a gente se encontra não pela violência, mas pela vontade de transformá-la. Né? Isso. Perfeito. Sim, e achei interessante você falar, Suerda, porque isso é uma coisa que ouvi Jaice falando do diploma, né? Para mim tem extremo impacto, porque é reparar como. E aí, óbvio que eu não posso falar enquanto Sudeste, né? Como se eu representasse exatamente toda uma região, mas falar da minha experiência para mim, sempre a faculdade foi algo extremamente natural, né? Tipo, muito natural de fazer escola e termina e entra na faculdade, isso é meio que óbvio e é assim que funciona a vida, né? E como é extremamente, como eu posso dizer, falta muito, né? Quando a gente fica só com a nossa história, porque partindo da minha história, sempre foi muito natural que as pessoas fizessem faculdade. E aí, o que eu conectei com a sua fala também, Suerda, que é sobre a gente, depois da faculdade, começar a pegar referências e práticas que realmente façam sentido com o contexto, né? Porque é uma sensação, eu que venho do direito, que eu sempre estudei coisas extremamente desconectadas do contexto, extremamente desconectadas com a realidade e até mesmo disso que você falou, né? A realidade do bairro, né? Que tá a faculdade, porque a minha faculdade, ainda que seja de muito privilégio, né? Assim, pelo valor, enfim, fica num bairro extremamente vulnerável aqui em São Paulo e que tem todo o seu entorno marginalizado de violência e que fica uma sensação de descolado da realidade. E o quanto esses aprendizados, aí da própria justiça restaurativa, já trazendo aqui, uma coisa que eu estava conversando com o Luiz, né, que já trabalhou conosco e continua aí na caminhada, que é por que a gente pensa, e aí, sei lá, não tenho essa resposta exatamente, mas por que a gente pensa uma justiça restaurativa, e aí a gente pode colocar os direitos humanos no mesmo balaio, que é por que a gente pensa justiça restaurativa com uma linguagem extremamente complexa, tipo, assim, né, acadêmica e rebuscada, e aí quando a gente vai conversar com as pessoas que a gente atende, dos casos, né, dos conflitos, a gente precisa transformar esta linguagem em algo simples, como se for, tipo, na minha cabeça por que isso já não é algo conectado com as pessoas, sabe? Por que a linguagem já não é conectada com quem vai escutar, com quem vai construir, né? Por que ainda a gente precisa construir algo que é distante das pessoas para dizer, eu construí algo complexo, agora eu preciso simplificar para essas pessoas, né?
E por que a gente não constrói algo complexo junto, sabe? Que faça sentido para as pessoas, e não tenha que ficar indo a partir dessa tradução de linguagem que o direito já faz, sabe? Então, por que a justiça restaurativa não pensa de outra forma? Não sei se isso faz sentido para vocês. Sim, sim, eu acho que total. Eu vejo que essa fala da Suerda, né, quando a Suerda traz os nossos marcadores, né, assim, qual é a compreensão que regionalmente a gente tem do que é você acessar ao estudo, à universidade, a gente refletindo o quanto que esse universo da academia, da universidade, é muito distante para muitos jovens, né? E aí, nesse momento, é impossível a gente não tratar do fundamento racial, né? Pensar nas populações indígenas, esses dois povos tradicionais do Brasil que lutam, né, até hoje com muito afinco para ocupar esses espaços de poder, porque a gente sabe que as universidades são espaços de poder, né? Então, Uhum, quando a Suerda muito. toca nesses marcadores, e aí você, Débora, traz o poder da linguagem, porque a linguagem também implica em poder. E aí, Uhum, quando a gente se volta para cá, para o Brasil de cá, para a Amazônia, né, especificamente aqui, a Amazônia Acreana, a gente tem que, além da gente refletir sobre tantos muros que a gente tem que tentar escalar esses muros, porque a gente fala muito, né, nas pontes que nos unem, mas a gente tem muitos muros que nos separam, tomando emprestado aí as reflexões da filósofa Djamila Ribeiro. Então, como que a gente rompe esses muros do ponto de vista das regiões desse país, né? Porque eu moro no Acre, mas eu tenho uma Amazônia rondoniense, eu tenho uma Amazônia manauara, aqui do meu lado, no estado do Amazonas, eu tenho uma Amazônia lá em cima, em Roraima, eu tenho uma Amazônia lá em Belém do Pará. Então eu tenho várias Amazônias dentro de uma grande Amazônia. Então, como que uhum. essas linguagens, esse jeito de ser, né, o ser, permanecer e estar nesse mundo, do meu lado de cá, como é que a gente consegue dialogar e se encontrar num bem viver, né? E esse bem viver é muito poderoso. Então, quando eu reflito sobre o direito humano e quando eu linko com a justiça restaurativa, por exemplo, está muito ligado, né? Então, quando você traz, Débora, essa sua reflexão da linguagem, de como que a gente tem que ressignificar isso para a gente ficar no mesmo patamar com as pessoas e diminuir essas barreiras, sobretudo de compreensão, né? Tornar esse direito mais acessível, né? Porque o direito, acessar o direito é o direito humano, e esse direito é muito embarreirado, né? Enquanto direito, enquanto cidadania, enquanto perspectiva de melhoria de vida. E aí eu pensando no CEDEP, né, nos textos do CEDEP, e que Nelly, né, enquanto uma exímia referência de justiça restaurativa para nós, no Brasil, enfim, no Centro de Direitos Humanos de São Paulo, Campo Limpo, lembro que ela falava muito, né, nesse processo do diálogo, né, que respeita essa diversidade, a dignidade e a igualdade entre todas as pessoas envolvidas em conflitos judicializados ou não. E eu fico pensando que dentro da educação popular, a gente sempre está exercitando a justiça restaurativa. Quando a gente está em comunidade, quando a gente está no movimento popular, quando a gente está dentro de uma escola, quando a gente está numa associação de moradores, quando a gente está num posto de saúde, né? A gente sempre está exercitando o direito humano com as pessoas e, ao mesmo tempo, a gente está hoje, com essa minha compreensão que eu tenho, desse curto período que eu fiquei nesse projeto o ano passado, durante 6 meses no CEDEP Campo Limpo, com vocês, né? Eu fico refletindo o quanto que a gente é uma rede, a gente intersecciona, não é?
E aí é que, mais uma vez, eu lembro do Paulo Freire enquanto educador e enquanto essa ruptura dessa educação bancária, né, que a gente tanto tenta Uhum. quebrar com isso, quando ele fala no desafio que a gente tem de problematizar as nossas práticas, né, e a nossa visão do mundo, e como é que essa visão de mundo a gente consegue ampliar para uma nova produção de conhecimento, para ações, e nesse lugar a gente consegue, por exemplo, levar para as pessoas uma reflexão diferenciada, para essas pessoas, por exemplo, refletirem sobre relações menos punitivistas, por exemplo, né? E isso é fantástico, porque ao mesmo tempo que a gente tem a capacidade de fazer essas pessoas colaborar para que essas pessoas reflitam, né, que há possibilidade dessas relações menos punitivistas, a gente vê um mundo mais acolhedor, um mundo mais cidadão, relações mais cidadãs, né? Então isso é muito fantástico quando a gente consegue visualizar tudo isso. E o quanto essa educação bancária dificulta a gente ampliar essa nossa janela, né? A nossa visão, a gente conseguir ver e enxergar para além dessas janelas, para além dessas portas, né? Assim, fazendo analogias com as nossas vidas. E eu acho que aqui na Amazônia a gente tem um desafio da gente despertar e a gente se reencontrar com o nosso bem viver, né? Como é que a gente potencializa o poder da mãe terra, né? O poder das populações tradicionais do ponto de vista da medicina tradicional, né? Como é que a gente potencializa essa sabedoria ancestral dos mais velhos, dos nossos avós, né? Das populações indígenas, das populações quilombolas, e como é que a gente guarda isso e a gente não perde isso do ponto de vista da gente também propagandear isso, porque isso é direito humano, né? E a gente romper com essa violência tão nefasta que é essa estrutura capitalista. Então aí a gente tem a possibilidade da gente refletir sobre o patriarcado, né? Racismo e esse capitalismo. Como é que a gente derruba essa estrutura, potencializando esse bem viver que a gente tem aqui, sabe, gente? E que vocês também têm aí, aonde vocês vivem, nas regiões, né? Suerda na Paraíba, Debs em São Paulo, porque existem populações tradicionais. Então, eu acho que a educação popular, esse desafio desse direito humano de acessar também essa riqueza que a gente não pode perder de forma alguma, é um desafio que a gente tem, mas eu penso que a gente pode, sim, né, ressignificar isso, dar um outro sentido para isso e trabalhar essa educação popular de forma mais positiva, sabe? Eu acho que tanto dentro da justiça restaurativa, sim, é perfeitamente possível, né? Sobretudo quando a gente pensa em linguagem, sabe? Sim, já. E você acha até que isso que você está falando me remete a uma coisa que eu sempre levei comigo, assim, de justiça restaurativa, que é justiça restaurativa nada mais é, na minha percepção, do que a gente poder ressignificar e aproveitar habilidades que a gente já tem, né? Porque a minha sensação é que justiça restaurativa não vai te ensinar algo que você, sei lá, nunca soube, tipo, uma escuta que você nunca fez, como se a gente não tivesse isso dentro da gente, sabe? Tipo, sei lá, ouvindo a história da Suerda, pra mim é muito isso. Ela já buscava isso e ela encontrou um nome, sei lá, daquilo que ela já talvez praticava sem esse nome antes, né? Mas para mim é um pouco dessa ressignificação dentro de cada um, porque, por exemplo, sei lá, eu não sou uma população tradicional, não faço parte, né, de um quilombo, enfim, nem de uma aldeia, mas ainda assim, como que eu ressignifico as habilidades que eu tenho para conviver de uma maneira mais confortável, mais saudável e menos violenta com as pessoas ao meu redor, né? Eu acho E fala, Suerda.
Não, eu tô só aqui me deleitando com tudo que vocês estão trazendo. E aí, pra mim, é bem isso, sabe? É mudar a nossa cosmovisão do que a gente tem como nosso e como do outro. Eu acho Perfeito. que passa por uma lógica da cosmovisão do Ubuntu, né? Ou Ubuntu, como muitas pessoas falam. Porque essa quebra da linguagem que Débora falou, de que uma coisa é uma pessoa, um advogado, uma advogada, falar para uma pessoa que vem de uma comunidade, né, entendida como marginalizada, e vai para o tribunal e fala com uma outra linguagem. Eu acho que essa quebra é muito disso que a gente entende como uma ontologia ocidentalizada, né, que não comunica com os nossos emocionais, com as nossas crenças espirituais, mas somente com a razão. Se a gente vai para um aprofundamento maior, a gente vai perceber que essa quebra ela é totalmente resultante dessa nossa sociedade que a Joyce já falou, uma sociedade patriarcal, uma sociedade cis, heteropatriarcal, branca e de base europeia. Então, quando a gente vai ver essa quebra na linguagem, primeiro, quem é que normalmente vai conseguir ter voz num sistema de justiça? É esse público cis, hétero, é, masculino, branco. Então, muitas vezes, o que está sendo dialogado num sistema de justiça ou dentro de uma lógica de poder é, não necessariamente vai ser aquela mesma lógica e linguagem construída por uma comunidade independente de um marcador racial, ou de um marcador de classe, ou de um marcador de gênero. Mas eu quero dizer que, normalmente, essas comunidades elas vão receber uma linguagem mais filtrada ou mais simplificada, porque a nossa sociedade já nos coloca como dentro de uma geografia da linguagem, né? De uma geografia de que nesse território aqui as pessoas são lidas como menos do que nesse outro território aqui, num território em que as pessoas já atendem a uns marcadores que são lidos como marcadores de poder. Então, eu acho que essa quebra na linguagem, ela vem muito dessa nossa falta de unir a razão à nossa imanência humana, no sentido de que a nossa sociedade ela é tão ocidentalizada que realmente vai buscar essa racionalidade em excesso, até mesmo na maneira como a gente se comunica com o outro. E é com o outro no sentido até de não vê-lo como parte de nós mesmos, porque dentro de uma cosmovisão de Ubuntu, nós só seríamos nós porque também estaríamos e estamos em diálogo e comunicação e conexão com o outro, né? Eu só sou porque nós somos. Mas na sociedade que a gente vive, que não é dentro de uma cosmovisão de Ubuntu, a gente acaba se fragmentando. E aí a nossa comunicação, esse falar, isso aqui que eu estou externalizando, ela vai, ao invés de criar de imediato uma conexão, ela acaba se reificando nessa busca pelas colocações de cada pessoa em um quadrado, né? E atendendo a marcadores diversos que vão dizer se nós temos poder ou não para falar. Por isso que essa lógica da linguagem, ela vai ser de fato um imperativo para saber até onde eu posso ser quem eu sou ou se eu preciso ser uma outra coisa, e essa outra coisa vai ser mostrada de primeiro momento no olhar que eu lanço para o meu outro e lanço para mim mesma, e também nessa verbalização que eu vou destinar para o outro. Se eu vou inferiorizar a capacidade que ele tem de entender o que eu posso, ou se eu posso simplesmente ser eu mesma em diversos espaços dentro de uma linguagem que nós todos nos compreendemos. Então, vai muito por essas ontologias e epistemologias que a gente vem adotando como normais para a nossa sociedade brasileira, para a nossa sociedade ocidental, a partir dessa reificação que cotidianamente tendemos a fazer, porque a nossa sociedade ela já vem de um marcador colonialista
que simplesmente favorece ao nosso colonizador, né? E aí vem essa Sim, necessidade de um letramento jurídico, de um letramento que dialogue com as interseccionalidades, como o Joyce bem falou. sim, eu ia perguntar para vocês como que vocês sentem, né, estando nesses outros territórios pelo Brasil, como que vocês sentem, qual que é o lugar, assim, desses territórios quando a gente pensa numa discussão, vai, de direitos humanos e justiça restaurativa do Brasil, né? Tipo, que lugar que vocês sentem que fica a discussão sobre isso no Acre ou na Paraíba, enfim, quando a gente está falando de uma discussão nacional sobre questões de direitos humanos, por exemplo? Então, interessante demais, assim, como que cada assunto, né, cada reflexão, assim, que a gente está trazendo, Suerda, você, Débora, com as perguntas, como é que a gente se interliga? Porque ontem, peguei novamente o livro do Ailton Krenak, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e quando a gente entende o que significa ideias para adiar o fim do mundo, é justamente a gente estar movimentando, né? Movimentar. E lembro muito do que diz a Antonieta de Barros, né? Primeira deputada de Santa Catarina Negra, que tem uma história muito incrível, inclusive responsável pela criação do dia do professor, da professora no Brasil. Pouca gente sabe disso. E teve uma parte, né, de um dos capítulos do livro que justamente dialoga com o que a gente está trazendo, com o que a Suerda pontuou agora há pouco, que é justamente a ideia que ele fala de nós, os humanos, nos descolarmos da Terra, né? E a gente vive uma certa abstração civilizatória, né? E ele chama de absurda essa abstração. Então, ele fala muito da negação da pluralidade, dessa riqueza de pluralidade que a gente tem das diversas formas de vida, né? Então, esse descolamento que a gente rompe, sobretudo por conta dessa estrutura capitalista, isso é muito violento com a gente, porque, inclusive, a gente nega várias existências, né? E, sobretudo, essas existências ancestrais, dos povos tradicionais. E essa estrutura capitalista, ela sempre nos oferece o mesmo cardápio, né? Ele fala muito de cardápio, os mesmos figurinos, né? E a mesma língua, né? Para todo mundo. Então a gente fica Produto do epistemicídio, né? Já diria nossa exatamente, saudosa Sueli Carneiro. exatamente. Então a gente fica engessado porque a gente universaliza tudo, né? O jeito de ser, o jeito de falar, então a gente tem toda essa Exatamente. imagem de controle também. É muito importante a gente refletir aqui sobre esse padrão São que micropoderes, né? A gente está isso, realmente numa lógica de biopoder tão grande que vai normatizando o exatamente, nosso jeito de ser humano. exatamente. Então, o que é esse Controle da ser, vida. permanecer e estar no mundo? Como é que eu aqui, Jaice, estou aqui na Amazônia, mas tem assuntos que a Suerda estando na Paraíba, Debs estando em São Paulo, a gente vai se encontrar porque a gente tem uma imagem de controle, né, formando opinião, e que a gente vai beber dessa fonte e a gente vai se encontrar em determinadas linguagens. E aí a gente coloca de lado, por conta desse peso, desses micropoderes, dessas imagens de controle, o nosso bem viver, os nossos bem viver regionais, e a gente deixa de lado essas potências criativas que o nosso local de vivência, os nossos territórios têm, que são riquíssimos, né? Então a gente vai fragmentando isso. Eu acho muito interessante isso que o Krenak traz no livro, né? Desse descolamento da terra. E eu faço uma analogia com o descolamento cultural, regional, tradicional, né? Então eu prezo muito isso, eu prezo muito a minha cultura afro-amazônica. Eu acho muito rico o que a gente tem nessa Amazônia, muito pouco descoberto e muito a se descobrir. É uma riqueza imensurável.
E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu nasci nessa região amazônica e isso foi vergonhoso até pouco tempo para muita gente da minha geração e muitas vezes é vergonhoso para essa geração mais presente, essa geração 18 anos, até 30 anos de idade, justamente por conta dessa negação, né? Esse descolamento, esse mesmo cardápio de figurino e hábitos que essa estrutura do capitalismo oferece para essa garotada, né? Então, isso é muito delicado e é um grande desafio que a gente tem de potencializar, eu digo mais uma vez, esse bem viver, né? Eu sou muito da linha da Nilma Bentes, né? Essa griot paraense incrível que discute muito essa questão do bem viver aqui da Amazônia, né? Então, eu acho que a gente se conecta muito, sabe, gente? Nos nossos sonhos, Sim, né? Nas nossas sim. perspectivas de um direito humano mais educação popular, de uma justiça restaurativa mais cidadã, né? De uma linguagem mais acessível. Então, eu acho que isso é muito interessante, assim, como a gente intersecciona, sabe, esses sonhos, né? E aí, por que não falar de sonhos e lembrar da Conceição Evaristo, né? Quando ela fala Sim, muito sim. desses sonhos do ponto de Eu vista da estava aqui gente. neste exato momento tentando me recordar do poema dela do Vozes Mulheres, porque você falou aí de que nós, aos 18, aos 20, ainda não nos reconhecemos ou não nos orgulhamos, né, das nossas Sim, raízes, e eu estava justamente aqui lembrando do Vozes Mulheres, em que ela fala, ao finalzinho do poema, mais ou menos assim, de que na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. E é bem isso, né? Ainda que a gente não é se isso. aproprie dessa ressonância que a nossa ancestralidade nos fará escutar ou sentir, né? Ainda assim, essa ressonância virá. E uma hora isso vai nos empoderar por completo, a fim de assumir esse empoderamento que é tão buscado e que nos busca também, né? E aí, Suerda, eu faço uma liga, né, muito interessante com o outro poema dela, que é a Roda dos Não Ausentes, que dialoga muito com o que a gente está Sim, trazendo aqui, quando ela fala do traço, então, a nossa roda gira-gira, em que os de ontem, os de hoje e os de amanhã se reconhecem nos pedaços um dos outros inteiros. Isso é muito forte, gente. muito. Isso é muito forte. Então, o meu pedaço de Acre aqui, o seu pedaço de Paraíba aí, o pedaço de Débora em São Paulo, né? E o nosso A pedaço em gente, constante diáspora. a gente se reconhece um no outro nessa diáspora, sabe? Isso. Isso é muito forte, sabe? Isso é o bem viver, isso é o Ubuntu. Como a gente se conecta. Isso. Eu acho muito interessante um conceito que o meu professor, ele constantemente fala para o meu professor, que é coordenador desse projeto PUA, né, que eu falei no início da nossa conversa. Ele fala que as nossas conexões, elas vão se fortalecendo a partir dos nossos afetos alegres. E aí, conforme a gente vai despertando e entendendo esses nossos afetos alegres, mais firme se dará essa nossa conexão humana, né? Porque é o que nos sustenta, os afetos e as afetações que vão chegando até nós e a gente vai produzindo com os demais, né? Perfeito, Sueda. E eu acho que também aí esse link, né, da gente não perder esse sentido da simbologia de sementes, né, de semente que resiste e que Sim, essa semente é força para a gente reamanhecer as nossas esperanças, né, gente, entre nós. Eu acho que a esperança é um combustível tão poderoso, por mais difícil que esse cenário que a gente está vivendo e outros cenários que a gente sempre viveu, né, sejam duros, mas eu acho que a gente ter presente o reamanhecer, a possibilidade de reamanhecer na esperança é muito forte, né? isso. Muito, para mim, até trabalhando, né, com justiça restaurativa, nos projetos, no judiciário, assim, para mim,
a minha sensação é que eu só sinto que o que eu tô fazendo faz sentido quando eu converso com alguma facilitadora e a gente pode trocar sobre as nossas aflições, sobre as nossas angústias, sobre as coisas que estão caminhando, sobre como a gente se revisita, porque eu acho que é sobre isso, né? No final das contas, é sobre o afeto que a gente troca e que dá sentido ao nosso caminhar, né? Total. Que se a gente não trocasse afetos aqui, né, entre nós, do que seria essa conversa, sabe? Do que adiantaria uma reflexão Total, se não Débora. tem a troca de afeto e de conexão, que é o que dá sentido à nossa construção de caminho, né? Que eu vejo que fez sentido para vocês também no caminho de vocês. E eu falei nessa lógica dos afetos alegres, né? Vou até nomear aqui o meu professor Paulo Kuhlmann, ele que muito fala sobre isso, mas também eu estou lembrando aqui do Moghob Ramuse, né? Que é um filósofo sul-africano que fala muito disso, de que nós somos movimento. E o movimento de nos afetarmos, de sermos quem nós somos, sem precisar definir esse nosso pertencimento a cada localidade, né? Se negociar o nosso pertencimento de maneira que a gente consiga se caber na nossa inteireza, eu acho que vai ser esse princípio do que nós somos de fato. Ele diz que o movimento é o princípio do ser sendo. E aí é nessa lógica de trocas, de afetações, que nós vamos realmente, de fato, poder ser que nós somos, sem negociar essa nossa humanidade, mas entendendo a nossa humanidade dentro de uma humanidade com o outro, né? Sim, e queria, acho que usar, né, dessa sua última fala, Sueda, para dizer que nosso papo está chegando ao fim, mas acho que terminar Não, muito rápido, gente. Como assim? Quero parte 2. Gente, eu amei esse momento de não. Gente, eu também, eu amei. E, Passou muito rápido. Não vai acabar, não. E eu queria muito que essa sua fala, Suerda, ficasse, né, ecoando do nosso papo, porque eu acho que é sobre isso, assim, eu não convidei vocês por conta só do tema, mas por conta do afeto e da troca que sempre existiu, e acho que é sobre isso que a gente está falando na construção de conexão com as pessoas, né? E queria agradecer demais vocês pela disponibilidade, pela troca de sempre, pelo afeto de sempre. Então, muito obrigada pela participação, meninas. Gente, eu quem agradeço, né? Eu tô aqui estreando, viu, Débora? Histórico. Meu primeiro podcast, São Paulo, Paraíba e Acre. E já começamos bem, ó. Caramba! E quero dizer, cara, que eu acho que tem uma frase do Boaventura de Souza Santos que eu tenho usado muito, né? Eu gosto muito de falar desses homens potentes, né? Eu, como uma feminista que sou, eu faço muita questão de pautar alguns homens incríveis que fazem a diferença nesse mundo. Eu acho que é muito importante a gente falar disso, sabe? Dessa soma positiva, né? E dessas trocas múltiplas, né? De encontros, de saberes múltiplos que ampliam os nossos olhares. E isso é o que movimenta a nossa vida, essa pluralidade, essa diversidade. Então eu gosto muito da frase dele quando ele diz que lutar pela igualdade, a gente deve lutar sempre pela igualdade, sempre que as diferenças nos discriminem. E que lutar pela diferença a gente deve sempre que a igualdade nos descaracterize. Isso é muito forte, né? Então que essas nossas diferenças regionais, linguagens, né? Conhecimentos, que a gente consiga tornar isso muito positivo e que isso nos una e não nos separe, né? Que a gente possa diminuir os nossos muros, né? Que nos separem. Para mim foi um prazer, que quero muito abraçar vocês. Eu necessito disso, eu sou movida a isso, a interação, a conexão, a toque. Mas a gente vai vencer, a gente vai atravessar esse sonho pesado e a gente vai ver o amanhecer brilhar
intensamente, eu acredito. Também acredito Muito muito obrigada. nisso, Jaice. Eu tô mega feliz aqui por esse papo, por ter reunido aqui a nossa Jaice novamente, né? Porque eu e Débora, a gente continua em contato quase todos os dias, né, Debs, por conta do trabalho. Mas eu fico com Tô muita brincando. saudade da Jaice também. E fico muito feliz de que a gente ainda veja, em meio a esse contexto pandêmico que a gente está vendo e vivenciando, né, o valor das conexões. Porque a gente aprendeu muito a se conectar via computador, via internet, né? Mas às vezes são conexões tão rápidas que não tocam nas nossas humanidades por inteiro, né? E eu fico muito feliz em ver que, num momento como esse de diálogo, as nossas conexões, elas ainda extrapolam, talvez, o ideário de humanidade que traríamos para esse momento, sabe? Porque elas tocam nas emoções, tocam naquilo que realmente nos atravessa e nos interessa, né? Que não é apenas um momento de racionalizar, mas é um momento de nos colocarmos por inteira e construir alguma coisa, né? E acho que esse diálogo aqui foi uma construção muito feliz. Pelo menos assim eu leio e assim eu percebo. E só agradeço, Nossa. só agradeço. Foi muito, eu agradeço demais. Foi Obrigadão. exatamente sobre isso, Suerda, sobre essa construção de quem a gente é para além do que a gente pensa, né? Então, nossa, estou muito feliz mesmo. Foi uma delícia trocar com vocês e a gente continua nessa caminhada de afetos por aí. E queria agradecer também você que ouviu. Se você quiser acompanhar mais o meu trabalho, é só seguir a página do @papodebs no Segue lá, Instagram. segue lá, E não segue lá. esquece que a cada 15 dias temos um episódio novo. Um beijo!